A de base proletária precisa ser melhor esclarecida em relação ao PT, pois expressa um equívoco conceitual pautado na confusão categórica entre as representações de popular e de proletário. Bom, o que eu tinha sustentado é que, sobre a discussão que havia, digamos, durante a década de 90, retomada depois na crise do PT, de 2003 a 2005, aonde uma parte de analistas e uma parte de setores do próprio PT, depois saíram, cindiram, sustentavam a hipótese de uma mudança de base social do PT. Essa é a questão central. Podemos discutir popular, proletário, qual a melhor caracterização, mas quero reter a ideia central, que esta foi a tese sustentada, levantada por setores críticos, ex-companheiros, companheiros nossos, com quem tínhamos muito boa relação, e acho que essa tese foi desmentida pela realidade. E ela não é retomada hoje. Então, para mim, essa é a questão que acho mais importante, sobre possibilidades, hipótese do PT se converter numa força socialista importante na América Latina. Se recuperar como força socialista importante. Eu aceitaria, sim, essa discussão de precisar melhor popular e proletário. Acho que há muitas contribuições recentes sobre o que vem ocorrendo sobre esses conceitos numa situação de globalização. Numa situação em que o capitalismo mundializado desorganiza muito as fronteiras mais estabelecidas de classe, e muita gente retoma o conceito de popular e identifica muito o povo hoje como povo, a parte da população que é excluída, os pobres. Mas acho que eu concordo que há uma discussão importante a ser feita. Outra pergunta para o Árabe é o seguinte: com toda a mídia contrária e sem o apoio do povo na rua, o que deu a vitória a Lula? As passeatas e manifestações públicas não servem mais? Quem faz a pergunta é o Fattori. Eu acho que, não sei se chega a ser consensual, mas o debate que eu conheço de avaliação do que deu a vitória na reeleição para o Lula está muito ligada à incorporação de setores populares que, como resultado dessas mudanças econômicas que eu tinha referido. Esse é um fator acho que é muito claro. Essa consciência de que, ainda que as mudanças não tenham sido todas aquelas possíveis, o rumo das mudanças era favorável ao povo, à maioria. Esse tipo de identidade acho que pesou muito na reeleição do Lula, apesar da mídia, apesar de não ter mobilização. Quer dizer, a reeleição do Lula não foi em um cenário de mobilização, e acho que esse cenário de mobilização no Brasil ele não existe desde o último grande ciclo de mobilização, que foi 89. Foi em torno de 89, com as greves gerais, como mobilização geral da sociedade. Acho que é um segundo fator que é uma identidade social que o Lula constrói. Não é exatamente a identidade do PT, ainda que tenha a ver com ela, mas é alguma coisa mais ampla, de uma identidade do voto por uma certa identidade popular. Para retomar
sem nenhuma provocação ao Cássio, a expressão. Eu pedi para as mocinhas, porque tem algumas perguntas que estão com uma letra cursiva que está difícil de ler. Então, eu pedi para que o pessoal faça com letra de forma. Tem uma pergunta agora para a Victória. Durante a ditadura argentina, foi muito utilizada a expressão botim de guerra. Botim de guerra. O que quer dizer aos argentinos esta expressão? Durante la dictadura militar, como decía, hubo 500 centros clandestinos en todo el país. Muchas de las compañeras que fueron secuestradas por los militares estaban embarazadas y muchas tenían bebés chiquitos, hijos chiquitos. Cuando las secuestraban, a muchas de ellas se las llevaron con sus hijos y a las compañeras que estaban embarazadas, como el caso de mi mamá, las mantenían en cautiverio hasta que tenían a su hijo o a su hija. Estos hijos eran apropiados por diferentes métodos. Había listas, en mi caso, por ejemplo, yo nací en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. La Escuela de Mecánica de la Armada fue uno de las maternidades clandestinas más grandes que hubo en el país. Había una lista en el Hospital Naval y en el Hospital Militar del país donde estaban anotadas las familias de militares que no podían tener hijos, y a las mujeres, a las compañeras que tenían sus hijos en estas maternidades clandestinas, los hijos les eran arrebatados y los repartían en esos listados de los hospitales militares. Esta mecánica más o menos parecida se llevó adelante en otros centros clandestinos del país. Y el botín de guerra fue el término que utilizaron las abuelas de Plaza de Mayo para identificar la forma en que los militares nos trataban a nosotros, a esos niños y a esas niñas que habían nacido en cautiverio. Porque en realidad éramos utilizados como eso, como una forma más de derrotar al enemigo que ellos veían en los compañeros y compañeras que planteaban un país más justo, como una forma más de humillarlos. O sea, una mecánica que no fue utilizada en casi ningún lugar del mundo, salvo en Turquía, hace muchísimo tiempo atrás, y con los niños de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, al calor del nazismo en Europa. En nuestra Latinoamérica, este método de terror y de miedo tan profundo no había sido utilizado. Arrancarle a una persona toda su identidad biológica, pero no solamente arrancarle su identidad biológica, sino que lo críen las personas que habían sido parte del asesinato de sus padres. Para que estos niños, en realidad había un general argentino que le hicieron un reportaje y le preguntaba, el periodista le preguntaba a este general, en realidad se lo preguntó primero a Macera y después también se lo preguntaron a un cura que hace muy poco pudimos condenar, que es von Bernitz, que era capellán del ejército argentino. Le preguntaban a estas tres personas que por qué hacían esto, y ellos lo que decían era que nosotros, los hijos de los subversivos, íbamos a ser criados con esa ideología mala. Entonces que nos tenían que criar hombres y mujeres de bien para que seamos hombres y mujeres útiles a la sociedad. Bueno, por eso a esos niños apropiados, hoy ya no somos tan niños, y ya por suerte algunos no estamos apropiados, se nos llamó botín de guerra. De los 500 bebés que están denunciados que han nacido en cautiverio, hay 90 que han encontrado las abuelas de Plaza de Mayo. La nieta número 90 fue encontrada antes de ayer, un poquito antes de venirme para acá. Estábamos brindando a las abuelas por haber encontrado
a